varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de variedades. Hoje nós continuaremos nosso trabalho atual, nossa tarefa atual, tendo em vista que os nossos vídeos são assuntos diversos, assuntos variados, né? Mas no momento o nosso assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Nós chegamos aqui na parte da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, Cartas de São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, Fé, Amor e Esperança, é o 13º livro, né, pela sequência normal da Bíblia Sagrada. 13º livro, Carta aos Tessalonicenses, né? Nós vamos hoje continuar a leitura da carta aos primeira carta aos Tessalonicenses, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, Fé, Amor e Esperança, o 13º livro, número 13 do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. O capítulo 4, ele conta com, vamos dizer aqui, 18 versículos, né? Exatamente, 18 versículos. Então, vamos dizer aqui os tópicos, né? Primeiro tópico, respeitar o corpo humano. Segundo tópico, uma questão de honra. Terceiro tópico, todos reunidos na vinda do Senhor. Então, vamos para as explicações do capítulo 4, né? A primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 1 a 8. A carta se dirige a cristãos que vivem numa cidade pagã, em ambiente relaxado e tolerante do ponto de vista moral, especialmente no que se refere à vida sexual. Paulo frisa que o cristão é chamado à santificação, e isso significa compreender de maneira nova a si mesmo, os outros e as relações humanas. Na vida sexual, quem comanda o comportamento do cristão é o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro. O cristão é convidado a descobrir o valor do corpo que foi criado por Deus e é chamado a participar da ressurreição. Versículos 9 a 12. Sobre o amor fraterno, conforme nota em capítulo 3, versículos 11 a 13, a exortação ao amor fraterno se concretiza num convite a trabalhar. Paulo está provocando mudança de concepção vigente nas cidades gregas. Aí o ideal era trabalhar apenas 2 horas por dia, o que supunha viver na dependência do trabalho dos outros. Assim, trabalhar para o próprio sustento torna-se questão de honra para o cristão. É também a sua possibilidade de contribuir para o bem comum e de repartir os bens com os menos favorecidos. Versículos 13 a 18. Paulo tenta resolver dificuldades certamente relatadas por Timóteo. Parece que os tessalonicenses receavam que os cristãos já falecidos não iriam participar da parúcia, ou manifestação final de Jesus. Parúcia. O apóstolo afirma que não será importante estar entre os mortos ou entre os vivos. A ressurreição de Cristo é promessa e garantia da ressurreição dos mortos.
Os mortos, portanto, ressuscitarão e se unirão aos que ainda estiverem vivos, a fim de formarem um só cortejo ao encontro do Cristo glorioso. Todos os fiéis estarão com o Senhor para sempre, conforme também a introdução a esta carta. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuar aqui a leitura das explicações do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, carta de São Paulo, Fé, Amor e Esperança, pela sequência natural da Bíblia Sagrada, o 13º livro, livro número 13 do Novo Testamento, né? Então, capítulo 5, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? O capítulo 5, justamente 28, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui bem direitinho, né? 26 versículos, né? 26, exatamente. Primeiro tópico: quando será o fim do mundo? É uma pergunta, uma interrogação. Segundo tópico: as armas da vida. Terceiro tópico: conselhos diversos. Quarto tópico: saudações finais. Então, são 4 tópicos no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses de São Paulo, né? Vamos para as explicações. Capítulo 5, versículos 1 a 3. Saber com precisão a data da parousia de Cristo é desejo muito humano, porém fadado à frustração. Conforme a tradição cristã, só Deus Pai conhece o momento preciso. Quanto a esse dia e hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Entre parênteses, Marcos capítulo 13, versículo 32. Aos cristãos cabe esperar com o espírito vigilante. Versículos 4 a 11. A luz é símbolo da vida, enquanto as trevas são símbolos do mal e da morte. Para Paulo, o cristão é aquele que acredita na vida e luta por ela, sem aceitar nenhum compromisso com as estruturas que produzem a morte. A imagem militar do versículo 8 sugere que o testemunho cristão é verdadeiro combate com as armas da fé, do amor e da esperança. A fé leva ao conhecimento da verdade e da justiça. O amor produz novas relações entre os homens. A esperança abre o futuro para a liberdade e a vida, entre parênteses, conforme notem Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Versículos 12 a 22. Paulo termina a carta com diversos conselhos para a construção e crescimento da comunidade. 2 pontos. Respeitar os que têm o encargo de dirigir, ajudar os irmãos que estão em dificuldade, viver em clima de alegria e oração. Os versículos 19 a 21 convidam os cristãos a exercitar o discernimento e espírito crítico para se tornarem capazes de reconhecer e assimilar o bem onde quer que este se encontre. Versículos 23 a 28. Espírito, alma e corpo, entre parênteses, versículo 23, significam aqui o homem inteiro na sua vida concreta, participando do Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Aqui nós concluímos a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Fé, Amor e Esperança. Ela está aqui entre as cartas de São Paulo, nessa parte da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, a sequência natural da Bíblia Sagrada é o 13º livro. Se não for, a gente corre depois lá para frente, mas é o 13º livro.
Nós concluímos aqui a leitura nos seus 5 capítulos e versículos e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. O livro por excelência jamais foi contestado. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, nós retornaremos no próximo vídeo com o início da leitura do 14º livro, número 14. Segunda carta aos Tessalonicenses, resistência em meio aos conflitos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.